Irmãos, eu queria começar essa mensagem com uma pequena ilustração. Havia, no século XIX, um missionário belga chamado Joseph Damien, e ele serviu aos irmãos que estavam no Havaí. Só que, muito interessante, naquela época estava havendo um grande surto de hanseníase, de lepra. Então, vendo a situação daquelas pessoas que estavam na colônia dos leprosos, o missionário ficou tocado. Então, Joseph Damien, vendo que os leprosos eram praticamente escorraçados da civilização naquelas ilhas, lançados na colônia de Molokai, ele se compadeceu deles. Para vocês terem uma ideia, irmãos, as pessoas que contraíram eram jogadas do barco para que nadassem até a praia, para chegassem na colônia dos leprosos. As coisas deles eram lançadas nas águas. Os médicos que atendiam eles, atendiam do outro lado da sala, sem contato algum. Tanto era o medo da hanseníase na época. Eles deixavam remédio em cima da mesa e pediam para esperar eles saírem para que os doentes fossem pegar os remédios para aliviar os sintomas. Então, realmente, era um tratamento muito desumano, muito frio. Quando Joseph Damien chegou lá, ele encontrou pessoas que estavam simplesmente esperando para morrer. Viviam como animais, sem esperança. Ao invés de tratar eles como os demais tratavam, ele resolveu que ia se envolver com aquela comunidade. Ele resolveu que ia lavar e enfaixava as feridas deles. Ele construiria uma igreja com eles e começou um coral e assim conviveu junto com essa comunidade durante anos. O apóstolo Paulo também tinha esse tipo de zelo pelo evangelho. Em toda oportunidade que se apresentava para ele, ele pregava a palavra. Ele levava a Cristo e o que ele havia feito por sua vida. Também falava sobre seu chamado. Em sua parada de 3 meses na Grécia, durante sua terceira viagem missionária, Paulo escreve a epístola aos irmãos em Roma. Ele tinha esperança de que poderia visitar a comunidade que estava na cidade eterna, como era chamada Roma, após seu regresso a Jerusalém. A gente vê em Atos que essa viagem é interrompida com a prisão de Paulo, mas ele não sabia disso ainda. Ele esperava, nessa viagem a Roma, que poderia pregar ao Evangelho, pregar a Cristo entre os romanos. E o texto de hoje nos ajuda a entender por que ele estava tão ansioso em chegar lá e em pregar sobre Jesus Cristo, em falar sobre o Senhor Jesus. Então, gostaria que fosse apresentado o texto no versículo 16. Aqui ele começa com a frase, pois não me envergonho do Evangelho. Muito interessante isso, irmãos. Por que Paulo, o apóstolo dos gentios, começa com a frase, não me envergonho do Evangelho? Muito tem se especulado sobre isso. Ele, justamente, tinha muito orgulho no Evangelho, ele se gloriava na palavra de Deus. Só que pode ser que houvessem pessoas em Roma que desprezassem a simplicidade da mensagem. Afinal de contas, ele enfrentou pessoas assim em outros lugares. Pelo menos em Atenas, quando ele começou a falar da ressurreição, falaram, em outra oportunidade te ouviremos. Também, durante a sua visita em Corinto, ele enfrentou pessoas que desprezavam a mensagem. As pessoas desprezavam os cristãos, o seu evangelho em comum, e isso também não mudou até hoje. Há quem pense que talvez fosse porque a mensagem de Deus, o Evangelho, parece loucura aos olhos, aos ouvidos daqueles que não têm fé. Pensemos, irmãos. Realmente, Roma era o centro cosmopolitano daquela época. Era a principal cidade do mundo. Então, uma alma mais tímida talvez tivesse dificuldade em falar sobre Jesus. Pensemos bem, o nosso evangelho, o que é? É a história de um carpinteiro judeu que viveu naquela província esquecida de Roma, que morreu crucificado na cruz e que ressuscitou. Então, trazendo isso para o grande centro, para a grande Roma, realmente parece uma loucura. Mas nós sabemos muito bem que Paulo não tinha esse tipo de dificuldade.
No entanto, irmãos, coloquemo-nos no lugar de Paulo. Sabemos que é difícil evangelizar num grande centro. Nós já saímos para evangelizar aqui na cidade, temos essa iniciativa, era uma vez a cada mês, agora está um pouco mais espaçada, mas vai voltar, não se preocupem. E realmente é difícil falar sobre Jesus. As pessoas na rua, primeiro que ninguém gosta de ser abordado na rua. Quando a pessoa se vira para a gente, ou está assustada, ou então rejeita a palavra, não quer nem ouvir, ou se ouve de má vontade. Então, é muito difícil levar o Evangelho adiante. E mais difícil ainda encontrar quem receba o Evangelho com alegria. Mas lembremos que o nosso Senhor Jesus nos advertiu com relação a isso. Então, eu gostaria de ler com os irmãos Marcos, capítulo 8, versículo 38. E diz assim a palavra: porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Seguramente, Paulo estava fazendo uma referência a essas palavras de Cristo, quando falou, não me envergonho do Evangelho. E com certeza, nós podemos dizer que ele tinha um grande zelo pelo Evangelho, tinha uma grande vontade de proclamar ele onde fosse. E acreditem, irmãos, não é fácil falar sobre Jesus. Ainda mais correndo perigos, correndo preconceitos. Paulo não tinha muitos benefícios pelo Evangelho, muito pelo contrário. Ele mesmo dá testemunho das dificuldades que enfrentou no texto de 2 Coríntios 11, 24 a 27. E eu vou ler para os irmãos, palavras de Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo certamente teve sua porção de problemas por causa do Evangelho, por causa do seu zelo pela palavra. E nós, irmãos? Sabemos muito bem que a perseguição não parou. Vivemos num país livre, graças a Deus. Mas quantos de nós não tivemos problemas ao rejeitarmos um trabalho porque falamos, não, eu não vou trabalhar no domingo? Quantos de nós não tivemos os nossos colegas olhando de soslaio para nós, nos desprezando, quando falamos, não posso ir com vocês nesse happy hour. Tenho a reunião de oração toda sexta-feira. Não se esqueçam, irmãos. Quantos de nós não sofremos quando temos os nossos familiares nos desprezando porque falamos, não vou acompanhar vocês na viagem, eu tenho missão. Então, realmente, irmãos, o Evangelho não é um caminho de facilidades, não é um caminho de bem bom, é um caminho de dificuldades. Sabemos melhor do que ninguém disso, se vivemos de acordo com a palavra. Mas, por que alguém, então, escolheria o caminho difícil, o caminho da dificuldade? Porque nós, assim como Paulo, sabemos muito bem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Tá? Então, se, como ponto 1, não devemos nos envergonhar do nosso Evangelho, por outro lado, nós temos que ter a certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E dizer que o Evangelho é poder é reconhecer a natureza dinâmica do Evangelho, é reconhecer que Deus está atuando através da proclamação do Evangelho. E realmente, irmãos, sempre que a palavra de Deus é falada, é proclamada, Deus age buscando o coração das pessoas. Deus age para que a sua palavra seja efetiva, seja implantada no coração daquele que crê.
E o evangelho de Deus é este, é anunciar o seu amor ao povo rebelde. Não é uma mensagem sem vida, não é uma mensagem fria, mas sim um encontro vibrante com o nosso Senhor, mas sim um encontro vibrante para todos aqueles que respondem com fé. Muitos discursos religiosos são um pouco mais que palavras juntadas sobre assuntos que realmente não dizem nada para nós. Mas não é assim com o evangelho. Muito pelo contrário, o evangelho de Deus é Deus em ação. Ele vive e respira através da declaração do seu amor redentor para com as pessoas. E ouvir verdadeiramente o evangelho é experimentar a presença de Deus. Então, não sei se os irmãos conhecem um famoso evangelista do século XIX, Dwight Moody. Ele costumava comentar que o evangelho é como um leão. Tudo que o pregador precisa fazer é abrir a jaula e sair da frente para que ele faça o seu trabalho. E o que é o evangelho, afinal? Vejamos a definição que o próprio apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 15, 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Assim, irmãos, devemos entender o evangelho de Cristo como uma mensagem de Deus a respeito do seu propósito de salvar as pessoas, de salvar os homens que creem em Jesus. Ele inclui todas as doutrinas, promessas, preceitos comunicados por Cristo, em referência ao plano de salvação. O evangelho é chamado Evangelho de Deus por causa do seu amor, autor. O evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E, portanto, é a revelação que Deus fez de seu Filho, da sua pessoa, dos seus ofícios, da sua obra e do seu reino, que é declarado pelo grande e único meio de salvação. Por isso, quando vemos na Bíblia o poder de Deus, se referindo ao Evangelho, significa o poder eficaz e transformador de Deus para salvar homens pecadores. E assim, essa transformação acompanha sempre que o Evangelho é pregado de maneira eficaz. Por outro lugar, temos que Paulo descreve o Evangelho como sendo a palavra da cruz, que é o poder de Deus para nós que somos salvos. E assim, pegando esse texto no contexto, Paulo esclarece que o poder do Evangelho reside justamente no trabalho eficaz em chamar os crentes para junto de Cristo. E a pregação da palavra, portanto, não se limita a tornar a salvação possível, mas ela efetiva a salvação no coração daqueles que ouvem e creem nessa palavra. Salvação do que, afinal? Salvação dos nossos pecados. O pecado, irmãos, é essencialmente um problema vertical, uma ofensa ao Deus Santíssimo. Se pegarmos uma definição de texto de livro, vemos o pecado é toda transgressão da lei de Deus, ou toda não conformidade com sua lei. Então, é fazer aquilo que Deus falou para não fazer, ou não fazer aquilo que Deus falou para fazer. Em outras palavras, pecar é desagradar a Deus. Necessitamos de salvação, porque o pecado nos faz cair num estado de total depravação. O pecador não sabe que precisa sair do pecado, assim como o animal não sabe que precisa sair da lama para ficar limpo. Então, apenas uma ilustração, um menino certa vez entrou correndo depois de jogar bola, entrando em casa, sua mãe parou ele na área de serviço e perguntou: filho, o que é isso na sua mão? Ele olhou e falou: é um pouco de lama. Sua mãe pergunta para ele: filho, você não pretende se limpar antes de entrar em casa? Ele falou: tá bom, mãe, eu vou limpar essa lama na minha outra mão que está limpa. O problema disso é que uma mão limpa, mas uma mão suja, as mães bem sabem, são duas mãos sujas.
Então, irmãos, a gente tem que ter plena noção disso. Muitas pessoas agem que nem aquele garotinho. Acham que basta colocarem suas boas obras junto do seu pecado e tudo vai ser resolvido. Não é assim, irmãos. Realmente, todos nós precisamos de uma maneira que nos tornemos moral e espiritualmente limpos. Não basta colocarmos nossas obras. Sozinhos, nós nunca teremos êxito ao tentar nos tornarmos puros. A única solução encontrada é lavarmos nossa vida no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados. Paulo coloca no nosso texto que a salvação é para os judeus primeiro e para os gregos. Uma contraposição de judeus e gentios, ou judeus e não judeus. Então, realmente, as ovelhas perdidas de Israel ouviram primeiro a palavra de Deus através de Jesus Cristo e dos seus profetas e dos seus apóstolos. Mas, porque ele foi rejeitado, os apóstolos logo se voltam para os gentios. Mas notem, não significa que os judeus foram esquecidos, simplesmente que a salvação deixou de ser uma aliança étnica, uma aliança com um povo específico, e passou a ser a nova aliança que Jesus Cristo nos traz. Aliança com aquele que é fiel, com aquele que é temente a Deus, com aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, judeus e gentios agora estavam no mesmo nível, ambos igualmente miseráveis diante de Deus, ambos igualmente bem-vindos no seio do seu Salvador. Essa doutrina, claro, foi surpreendente para os judeus, já que eles desprezavam os gentios e a sua cultura. Mas a luz do Messias que eles esperavam era muito maior do que eles imaginavam. E assim, ela era suficiente para iluminar todo o mundo, todas as nações, para a glória de Deus. Sendo luz, então, o Evangelho revela a justiça de Deus. E é importante a gente saber disso, porque quando falamos na justiça de Deus, nos referimos a um atributo de Deus que Ele graciosamente compartilha conosco. Justiça. Nós sabemos o que é justiça, podemos agir com justiça. Mas quando falamos em Deus, estamos falando de um absoluto. Então Deus é justo, e a justiça de Deus é santidade em ação. É a santidade de Deus manifesta no tratamento de Deus para com sua criação. A justiça, então, é obediência a uma norma reta. E Deus manifesta essa sua justiça quando Ele livra o inocente, quando Ele condena o ímpio, quando Ele perdoa o penitente, quando Ele julga e castiga o seu povo, quando Ele dá vitória à causa dos seus servos fiéis, quando Ele efetiva a sua justiça. Então, notem que Deus não somente trata justamente, como Ele também requer justiça. E para que nos lembremos, a justiça de Deus exige uma coisa do pecado. O salário do pecado é a morte. No entanto, saibamos também que a justiça de Deus é imputada graciosamente por Deus a todo o que crê. E esse é um princípio resumido pelos reformadores como sola gratia. Quando o homem peca, Deus graciosamente justifica o penitente. Em Romanos 4, versículo 5, ele coloca: mas ao que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, esse é um dos conceitos do Antigo Testamento que é muito trazido, muito esclarecido no Novo Testamento. Em Gênesis 15, 6, nós vemos a primeira vez que isso é referido. Temos Abraão respondendo ao chamado de Deus, falando sobre Abraão, conta as estrelas do céu se podes, a tua descendência será mais numerosa do que elas. Então, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, basta isso para que recebamos a justiça de Deus. Não a justiça como punição, mas a justiça como atribuição de sermos justos. Basta crermos. Simples assim. Para sermos justificados por Deus, diante de sua justiça santa, basta crermos.
Não precisamos fazer penitências complicadas, não precisamos de obras, não precisamos de mais nada, irmãos. Apenas respondermos o chamado da salvação com fé. Não precisamos, irmãos, então nos preocupar com isso. O Evangelho é o chamado ao arrependimento, que é respondido pela fé salvadora. E dessa maneira, o Evangelho efetiva a regeneração do nosso ser. É o chamado para a vida em justificação e em santificação com nosso Deus. Já havia escrito Lutero que aquele que acha que ganha a justificação pela fé e pelas suas obras é tal qual um cachorro que corre ao longo de um riacho com um pedaço de carne na boca. Enganado pelo seu reflexo, ele abre a boca para abocanhar a carne que vê no rio e, quando menos percebe, perde sua carne e o reflexo. Então, além disso, a justiça de Deus é recebida pela fé. E esse é outro conceito que os reformadores colocaram, somente a fé. Definição bíblica de fé se encontra em Hebreus 11, capítulo 1, bem conhecida de nós. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a definição bíblica é muito feliz. Obviamente, afinal de contas, é Deus que está revelando isso para o autor de Hebreus. Mas justamente porque a fé significa que nós não temos certeza, humanamente falando, daquilo que nós cremos. Mas temos certeza interna, que é a segurança dada por Deus, para que sigamos adiante. E a Confissão de Fé de Westminster nos ensina, no capítulo 14, item 1, que a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Irmãos, então a fé tem 3 elementos essenciais, que é nós conhecermos o objeto de nossa fé, nós assentirmos, termos a convicção de que aquilo é verdadeiro e também a confiança naquilo. Sem esses 3, não podemos falar de uma fé verdadeira. Lembremos também que a fé não é algo passivo. A fé é a resposta do homem ao chamado de Deus. Então, o homem não é passivo na sua conversão, ele é ativo. A fé é a resposta da regeneração. Claro, Deus decide salvar o pecador com seu ato de autoridade, mas o pecador arrependido responde com fé. E assim nós temos que basta a fé, não é necessário obras para sermos salvos. Claro, aquele que tem fé pratica obras. Aquele que tem fé demonstra sua fé pela sua vida. E esse é um outro aspecto essencial da fé, que nós praticamos ela continuamente. Não é um evento único na nossa vida. Jesus veio na nossa vida, cremos, está tudo certo. Não é assim. A fé é vida com Cristo, a fé é vida contínua com Ele, é prática com Ele, é convivência com Deus. E isso é importante que nós saibamos. Então, tem que ser praticada sempre, de maneira contínua, de maneira habitual. Passa por desenvolvimento. Então, fé não é apenas ato, é hábito. Importante isso. E, por fim, a fé é, de modo geral, o começo e o progresso de toda a vida cristã. Não é da fé para as obras, como já falamos, porque a fé sozinha nos justifica. Mas temos que saber que essa não é uma doutrina nova, não é Paulo inventando. Por isso que ele cita o profeta em Abacuque 2, versículo 4, que é o finalzinho do versículo 17. Eis soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E Paulo repete essa mesma citação 2 outras vezes, e o autor de Hebreus repete também essa citação. Então, é um elemento essencial de nossa fé e que não é novidade, vem desde o Antigo Testamento. O justo viverá por fé. Havia um missionário americano na África que desejava traduzir fé
na palavra das pessoas a quem ele estava ministrando. Só que ele teve dificuldade para encontrar o seu equivalente. Então ele foi até a casa de um velho sábio, que já era cristão, temente, explicou essa situação que ele estava enfrentando, e depois de pensar um pouco, o sábio disse para ele: mas isso não significa ouvir com o coração? Irmãos, fé é isso. É ouvirmos com o coração a vontade de Deus e praticarmos ela de maneira fiel. Por fim, quem dá vida pela fé em Cristo. É Cristo que nos dá a vida. E a justiça de Deus revela isso. O fruto da fé, assim, é o dom gratuito da vida, como Paulo mesmo nos revela em Romanos 6, versículos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um outro artigo da Confissão de Fé nos explica: por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna, isto em virtude do pacto da graça. Então, irmãos, é preciso que nós saibamos que Jesus veio para nos libertar do pecado. Ele não veio para nos transformar em membros da igreja. Ele não veio para que nós fôssemos obreiros, não veio para que nós fôssemos mordomos, não veio para que nós fôssemos diáconos ou presbíteros. Jesus Cristo veio com um único propósito, e esse propósito é transformar vidas, nos dar a vida eterna, nos dar a vida verdadeira, a vida ligada com Deus, a vida ligada com Cristo. Esse foi o tema de nossa missão em julho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a verdade do Evangelho. Basta crermos para que recebamos água viva, a vida verdadeira no nosso Senhor Jesus. Irmãos, concluindo, voltando para a história daquele missionário que mencionamos, certa manhã, depois de 11 anos no meio do povo, ele estava preparando o seu café da manhã e deixou cair água escaldando no seu pé. Ele não sentiu nada. Ele resolve derrubar toda a água que havia no bule no seu pé. Não sentiu nada. Ele trabalhou por bastante tempo entre os leprosos para saber o que significava aquilo. A doença havia pegado ele. Naquela manhã, ele se dirigiu ao seu povo com as palavras: nós, leprosos. E naquele momento, o povo que ele estava atendendo pôde entender, numa nova dimensão, o amor de Cristo para com eles. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que encarnasse, para que sofresse as nossas doenças, para que carregasse o nosso pecado, para que entendesse como é ser um pecador como nós. Deus enviou Cristo para suportar nossas enfermidades, para assumir nossas doenças, para que assim ele pudesse realizar sua obra de salvação. Nos Estados Unidos, existe no equivalente à Câmara dos Deputados lá, um espaço chamado Statuary Hall, ou Corredor das Estátuas. Cada estado envia 2 estátuas de pessoas que representam os seus valores. O Havaí enviou suas 2 estátuas. A primeira, do grande rei havaiano Kamehameha I, que unificou as ilhas do Havaí e levou a lei para lá. A segunda estátua é desse missionário, Joseph Damien, porque ele representou o divino no trabalho ao pisar dentro do pecado, da doença e do sofrimento da humanidade.
A beleza da Bíblia é que nós podemos nos ver nela em cada história. Por analogia, cada um de nós seria como leprosos antes de conhecermos a Cristo. E o poder de Deus fez com que nossas vidas horríveis, pecadoras, se tornassem belas diante de Deus. Eis a beleza do nosso Salvador. Grande é a graça de Deus. Ele não olha quem somos, não olha como é nossa aparência externa. Não importa se somos negros, asiáticos, nativo-americanos, brancos. Ele não se importa se somos pobres, ricos ou remediados. Ele não se importa com a nossa educação, ele não se importa com essas coisas. Ele só olha uma coisa: nossa fé. Ele proclama o seu evangelho, faz o chamado à salvação e salva a todos os que são suas ovelhas, a todos os que creem. Assim, Deus salva, regenera, chama ao arrependimento para a vida de justificação e santificação, tudo ao mesmo tempo. Deus nos chama, irmãos, para que sejamos seus emissários, para que onde quer que estejamos, lá esteja o evangelho de Deus, para que levemos esse evangelho conosco para onde quer que nós estejamos, até os confins da terra, para que demos o testemunho fiel da razão de nossa fé. E assim, irmãos, que nós possamos atender fielmente esse chamado, e como Paulo, que nós ansiemos pela oportunidade de levarmos o evangelho, não apenas a Roma, mas aonde quer que ele nos levar. Sem nos envergonharmos do evangelho, irmãos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos quantos nele creem. Que sejamos fiéis a esse chamado, compartilhando fielmente, diariamente, nossa fé em Deus. Oremos.